Seja bem-vindo a mais um vídeo do Design Team. E você já deve ter ouvido essa frase antes: design é resolver problemas criando boas experiências. É uma frase bonita, é uma frase elegante, ela é instagramável, mas ela é incompleta. E hoje eu vou te jogar uma verdade bem desconfortável para a gente completar essa frase, porque design também é contar mentiras. Você é uma pessoa mentirosa, você mente o tempo todo se você trabalha com UX. E antes que você me julgue, presta atenção. As melhores pessoas que atuam em design não são as que evitam mentir, são as que escolhem a mentira certa. E sem mentira nenhuma, deixa o seu like, se inscreve no canal, ajusta a coluna, respira fundo, não me julgue e vamos para a vinheta. Quando eu falo mentira, eu não estou falando de enganar o usuário, as pessoas, eu estou falando da metáfora. A metáfora em UX é uma ilusão funcional, é uma construção estratégica, que inclusive faz o usuário agir antes de entender racionalmente. O próprio Don Norman já falava que as coisas precisam nos dizer como usá-las. Só que no digital não existe peso, não tem textura, não tem fricção física. O que nos diz como usar uma interface é a narrativa escondida nela. A metáfora que constrói o modelo mental. Brenda Laurel, que é uma referência do design de interação, ela ainda vai mais fundo quando ela afirma que interfaces são performances. E toda performance precisa de contexto, de cenário, etc. E de uma boa mentira bem construída. A metáfora certa é como um truque de mágica. Você sabe que não é real, mas funciona, guia, orienta, reduz o atrito. Até aqui também, pensando, você pode escolher a metáfora errada. E aí a mágica vai virar uma bagunça e não vai funcionar. E aí, vamos fazer um direto do túnel do tempo aqui. E quem é da minha idade vai lembrar o famoso Clippy, lembra? Aquele mascote do Word? Que ele tentava ser um assistente simpático, mas virou um chato. A metáfora aí falhou porque prometia inteligência, mas ela entregava interrupção. Uma especialista, a Susan Wojcicki, ela lembra que expectativas frustradas são piores do que expectativas baixas. O problema ali do clipe não era ser irreal, era ser realista demais e funcional de menos. E aí ele tentava simular um assistente, mas não resolvia nada. E aí as metáforas ruins, elas fazem isso. Elas acabam carregando limitações do mundo físico para o mundo digital sem uma necessidade. Enquanto as metáforas mais fortes fazem o contrário, elas não estão simulando, elas estão reinterpretando todo o esquema, toda a lógica, construindo um modelo mental. Lakoff Johnson, num livro chamado Metaphors We Live By, mostram que pensamos por metáforas. E não só falamos por metáforas. Porque isso desenha a nossa cognição. Em UX, isso se traduz numa regra muito simples. As metáforas, elas são úteis e não tentam replicar o real. Elas vão expandir o real funcionamento. Eu acho que o melhor exemplo de todos é o carrinho de compras, porque ele não tenta replicar o carrinho de mercado. Até bati aqui. Ele replica o efeito psicológico, que é liberdade, eu consigo reverter, me traz segurança. E é só um ícone. Já que a gente está falando de metáfora e comportamento, sim. O like também é uma metáfora de reforço. É um botão que acaba falando: Rodrigo, continue. Então já aproveita e deixa o seu. Vê se essa metáfora ainda funciona para mim. Testa aí. Vai. Fez? Então, continuando. Agora, se tudo que eu estou falando não é verdade, como contar a mentira certa? E antes de escolher qualquer metáfora, você tem 4 perguntas básicas, inspiradas inclusive em Nielsen. Que primeiro, qual verdade essa metáfora revela? Se você não conseguir responder isso, ela é decoração, ela não está sendo estratégica. O segundo, o que ela esconde que deveria ser revelado? Porque as metáforas digitais, elas não precisam copiar limitações físicas. Fica aí o ponto. Terceiro, ela envelhece bem? O ícone do disquete para salvar ainda faz sentido em 2025? Depende do público. Quarto, ela escala? Ela ajuda o usuário a evoluir ou prende ele sempre nesse fluxo básico? Tá aí. Se questione antes de começar a pensar na metáfora do seu produto, da sua solução. Porque, no fim das contas, o próprio Norman já fala e resume isso. Que design não é moldar o comportamento por meio de affordance e restrições.
E metáforas são exatamente isso. Restrições narrativas que moldam como o usuário age, como ele sente, como ele interpreta. Por isso, para de procurar a metáfora perfeita, porque ela não existe. Você tem que procurar a metáfora funcional, a mentira útil, a narrativa que reduz o ruído, que orienta, que acelera o entendimento. A boa metáfora ela não precisa ser verdadeira, ela só precisa revelar o jeito certo de agir. Entendeu? E agora eu quero ouvir de você. Qual foi a última metáfora que você usou num projeto? Ela era ponte ou ela era um aprisionamento do usuário? Tá aí. Comenta aqui. Porque no final das contas, design é isso. Contar mentiras bonitas o suficiente para criar comportamentos reais. Essa, para mim, é a frase real do começo da nossa conversa.